E aí, meus caros amigos jogadores de cartinha? Faz tanto tempo que eu não faço isso que eu acho que eu nem lembro direito como é que faz. Bem, explicar pra vocês o que tá acontecendo hoje aqui. Então, basicamente eu entrei de coach no time, né, Spellmana Gaming. E aí eu tinha que analisar os vídeos dos caras e também eu tinha que voltar a produzir conteúdo pra esse canal. Então eu meio que juntei a fome com a vontade de comer, né? Então... Bom, hoje eu vou analisar com vocês, tá? Algumas partidas, né? Ver algumas coisas interessantes dos treinos que apareceram. Então hoje a gente vai estar vendo o jogo aí do Lucildo contra o Cortez, tá? Foi um jogo de treino. E vamos assistir essa partida aqui e ver mais alguns momentos icônicos aqui. Vamos dissertar um pouco sobre as coisas e espero que vocês tirem proveito disso, tá? Então, vamos começar aqui. Vamos só aumentar, já tá no 2. Então... Vamos falar um pouco aqui do Mulligan, né? Essa munição até tá interessante, ó. Ele tem drop 1, 2 drop 2. Então ele teria ainda que fazer um drop 3, drop 4. E aí sim só né, para lançar o Viego. Então ele teria ali 2 turnos para poder encontrar os drops 3 e 4, né? Então era uma mão que eu até equiparia dessa forma que tá, né? Porque caso faltasse drop 3 ele teria uma redundância ali com os drop 2, né? Então ele não passaria um turno sem descer uma carta. Mas vamos ver como que ele mulingou, né? E... ele acabou removendo a win condition do deck, né? Por achar que o custo era alto e acabou comprando uma carta com custo igual e com condições extras para descer. Então foi uma troca bem ruim, tá? Eu sugiro para vocês que não troquem do Mulligan sua condição de vitória. Tá? Porque é menos um serviço para você fazer, né? Porque você tem que jogar e você tem que encontrar suas condições de vitórias. Então, se você já tá com uma condição de vitória na mão, você meio que não tem que encontrar, tá? Então, vamos ver o desenvolvimento aí. Então, ele passa o turno 1 sem fazer nada, turno 2 também, e vai direto pro turno 3. Pra esclarecer, talvez. Eu imagino que ele não queira estar descendo esses drops 1 e 2 aqui para não estar alimentando os stacks do Ezreal, né? Então ele está tentando controlar o controlador de maneira a não fazer nada. Esquisito a situação. É mais ou menos quando você... alguns de vocês aí, já não sei quem jogou Magic e tudo mais, quando você está jogando contra Mono Blue de counter, né? É muito comum as pessoas não quererem descer nada para poder, como fala, juntar recurso, né? Para poder gastar ali os anulos do oponente com cartas menos relevantes, para só depois você usar a sua carta boa para ela não ser anulada, né? Para ele ter uma chance ali. Então as pessoas gastam assim, pensam mais ou menos 2, 3 anulas, aí eu desço a minha win condition. Quando a gente pensa com Ezreal, é mais ou menos da mesma maneira, tá? Então você quer jogar suas cartas menos relevantes para elas tomarem Mystical Shot, Terra Abrasada, Static, e suas cartas relevantes não, tá? Então, em postura de game eu já discordo ali do Lucildo, porque ele não tá descendo unidades a fim de não querer alimentar o Ezreal. Só que o Ezreal vai upar, tá? Tipo, não tem como, é 6 stacks, tipo... ele vai acabar upando, tá? Então, tipo, é preferível que ele upe tirando as suas cartas mais fracas do que ele upe descarregando a remoção nas suas cartas mais relevantes, tá? Então eu não gosto dessa postura. Pra começar ali, eu acho que ela é pouco efetiva. Então a gente vê ali que o Cortez desenvolve, né, um Draven e agora ele provavelmente vai querer desenvolver um bloqueador. E ele usa uma das melhores cartas que ele poderia ter dropado. Se fosse pra só defender, ele podia ter descido, né, as asas e a onda, tá? Mas ele preferiu ali, ó. Pode ver que ele preferiu utilizar ele como sacrifício para descer uma 3-3. Que a não ser que ele queira pressionar num ataque para fazer passar 6 de dano, não faria muito sentido. Em questão de postura, né? Então, como o Draven e o Ezreal ali é um deck mais reativo, então eu imagino que agora ele queira descer mais unidades e pressionar, certo? Porque ali... é o momento onde o Cortez estaria mais vulnerável, porque ele não teria mana para desenvolver tantas remoções, né? E provavelmente ele não usaria o Ezreal para bloqueio, tá? Então, mas eu acho que nesse momento aqui eu preferia gastar remoções para poder descer um Viego forte, para poder ser uma Guardiã Radiante mais forte também, tá? Então ali, ó, tomou o disparo místico,
né? E ele vai tentar fazer ali o combate individual. Essa jogada foi muito boa, tá? Então ele vê que ele baitou um disparo místico, tá? Essa troca aqui foi excelente. Então ele tirou uma remoção e tirou tempo do oponente, né? Ele tirou o ritmo do oponente, porque ao mesmo tempo que ele tá tirando essa remoção, que seria 1 para 1, né? Então é 2 manas por 2 manas aqui, de certa forma. Ele também tá tirando stack do Ezreal ao mesmo tempo aqui que ele tá, né, fazendo aqui um 2 para 1 para poder lidar com o Draven. Então, de certa forma, em card advantage é 2x2, só que em questão de ritmo, né, ali o Lucildo acaba sobressaindo, né? Não só em questão de ritmo, também porque em questão de valor, porque ele vai tirar uma unidade qualquer, né, a conta de um campeão que é interessante ali. Só que assim, ele poderia ter feito essa mesma jogada sem ter, tirado alvos interessantes de baits aqui com essa carta. Eu não gosto muito dessa jogada que ele fez. Ele poderia ter os mesmos resultados ali fazendo de determinada forma. A não ser que ele quisesse realmente passar 6 de dano, tá? Que ele falou assim, não, minha intenção agora é bater 6, tá? Que... ali é interessante, né? Essa troca aqui o Cortez quase fez, mas givou, né? Então ele ia trocar uma carta 4-3 por uma 3-3. Em questão de card advantage é igual. Em questão de mana, o Cortez ia sair ali um pouquinho perdendo, se eu não me engano, porque essa carta é uma mana mais um sacrifício. Então vamos por aí que ela é 2 manas, né? No mínimo 2 manas. Então ali ele ia acabar perdendo em mana, ia acabar perdendo em valor, só ia ganhar mesmo, ficar 0 para 0 em card advantage. Então com certeza ele não podia bater. E se ele desceu essa carta aqui, eu não sei como estava a mão dele, mas talvez nem fosse tão interessante descer essa carta aqui, né? Mas assim, talvez ele também não quisesse gastar remoções aqui, não queria gastar as emoções mais fortes nessa carta. Agora, esse bloqueio foi completamente troll. Se ele não queria perder essa carta dessa forma, atacando aquela no turno anterior, então por que ele trocou dessa forma aqui no bloqueio, né? Então ele estava tentando não tomar dano? Será que ele estava preocupado com o ritmo? Será que ele estava preocupado assim, nossa, se Viego vai me atropelar? Não sei. Essa troca foi muito questionável, né? Então, olha aqui outra situação questionável. Ele podia desenvolver uma Guardiã Radiante, né? Você pode ver que ela estava ali brilhosinha. Ele podia desenvolver uma Guardiã Radiante e ele escolheu fazer o ícone decadente. Gente, Guardiã Radiante é uma carta que você não quer ter várias na mão, tá? Você quer vomitar ela na mesa, porque a pressão dessa carta é ridícula, tá? É uma carta que tem roubo de vida e é uma carta que tem robusto. Então, contra um deck de Ezreal, ela é fenomenal, tá? Ela é fenomenal, fenomenal. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ela é uma carta que recupera todo aquele danozinho lento, né? Aqueles danozinhos de 2, 3 de dano que o Ezreal vai passando em você, que você não consegue reagir muito bem, ela recupera. E ao mesmo tempo, ela é uma esponja de dano. Então ela vai absorvendo bastante dano ali, a ponto, às vezes, do Ezreal até nem querer utilizar. Então acaba que a Guardiã Radiante fica ali muitas vezes fazendo bastante valor, né? Então ela consegue recuperar muita vida, ela consegue segurar muito dano. E ele não desce a carta, tá? Então você pode ver que nesse jogo ele segurou essa carta na mão de maneiras meio tristes, né? Então vamos ver aqui. Aí ele tomou uma das situações mais deliciosas para um Ezreal, né? Você acaba fazendo essas trocas assim de dar 2 stacks de uma vez só. A situação só seria pior se ele tomasse uma static, porque a static seria aquela static de 100% de aproveitamento, que tira 2 cartas e você ainda compra uma, né? Aqui, nesse caso, ele perdeu 2 cartas para tirar, abre aspas, 2 cartas, né? Mas no caso ali foi uma carta da mão dele só. Mas de toda forma, essa cartinha aqui é importante nesse deck, né? Essa carta para ser sacrificada é uma coisa importante, tá? Mas assim, de toda forma, a gente poderia dizer que ali o Cortez ele saiu perdendo na questão de card advantage, mas ele ganhou ritmo ao estabelecer ali condições para o Ezreal. E pode ver que ele ganhou mais ritmo aqui por diminuir, né, a vida do oponente, por diminuir o clock também, né, então os turnos que ele tem para ganhar, conseguindo desenvolver um ataque aberto. Tá? Então eu gosto desse ataque aberto, principalmente nesse deck de Ezreal, né? Então aqui a gente vê que ele optou passar o turno sem desenvolver nada, né? Então eu não acho legal você desperdiçar tanta mana assim. Você só vai fazer esse tipo de jogada quando você tem um deck que vai se favorecer de chegar no iluminado no final do jogo, assim, né? Normalmente você quer desenvolver carta ali. Nesse tipo de situação onde ele tinha a mão dele,
Será que era a coisa mais interessante a se fazer a pular? Ele tinha 3 Guardiões Radiantes ali, um Valor. Eu desceria esse Valor, torceria para tomar uma remoção e mandaria uma Guardiã Radiante, tá? Essa seria a minha linha de jogada. Ou poderia descer até aquele outro carinha ali, esperar uma remoção. Eu só não gostei muito dos dois jogadores terem, né, desperdiçado bastante mana, sendo que nos dois decks não é bem a intenção dos decks chegar em turnos posteriores, né? Aí vamos ver como que ele vai desenvolver, né, esse turno. Aqui que eu falei pra você que é a situação mais perfeita, né? Tomou o static ali. Essa situação agora ele tem que descer uma Guardiã Radiante que ele não faz de novo. Meu Deus do céu. Tá. Olha o quanto essa jogada foi ruim. Ele deixou 3 cartas com maior potencial na mão dele. Jogou uma carta que tem que abater outra pra poder fazer o que ela tem que fazer. Porque senão ela é 4-1 e esse 4-1 é ruim, tá ligado? É mais uma carta super vulnerável pra ele tomar das remoções mais simples do deck. Ele deveria estar forçando com essas Guardiã Radiante. Deveria estar forçando trocas extremamente desfavoráveis pra na hora que viesse aquele Viego não tivesse remoção pra tirar, tá? Mas não foi essa a linha que ele tomou. Então ali você viu que ele trocou golpes por gancho. É interessante porque nessa etapa do jogo golpes por gancho já não vai fazer muita coisa contra decks de mid-range, assim, com essas criaturas muito pesadas também já não ia fazer muito impacto. E aqui agora você pode ver que ele até tem resposta para esse Ezreal, né? Ele poderia pensar numa linha mais assim pro próximo turno, de usar esse Valor, para esse Valor puxar. Então o que ele devia fazer agora? Jogar iscas para esse Valor conseguir bater e aí utilizar ali aquela drenada para poder tirar o Ezreal, né? Mas poderia também estar o Ezreal upando na hora que ele solta as iscas, né? Não tenho certeza, mas poderia ser uma linha para ele poder resolver esse Ezreal, porque esse Ezreal batendo assim dessa forma é muito ruim, tá? Porque primeiro ele tem descartes fáceis para caso ele tenha que descartar, ou então ele tem ali vários golpes ao Nexus. Então vê que ele desceu a primeira Guardiã Radiante, sendo que essa Guardiã Radiante podia estar 3 turnos aí fazendo efeito. Quando ela desce, você pode ver que ele começa a utilizar ali as remoções da pior forma possível. Você vê que o Impropulador ali já não matou, né? Então já foi um Impropulador mal usado. Aí agora ele acaba fazendo essa jogada que essa carta não viu, fecha, não lembro agora. Essa carta poderia ser a carta que poderia cimentar ali a morte do Ezreal na próxima rodada, tá? Mas ele acabou não fazendo assim. Eu até gostaria de que ele tivesse feito o Valor, tá? Puxado pro ataque. E aí, caso o Valor tivesse sido morresse, né, para o Ezreal sair vivo, ele descer mais uma Guardiã Radiante e mais pressão na mesa, sabe? Mas ele acabou por trocar uma aranha por outra e ganhar 1 de vida, não entendo. E olha que carta excelente, mais uma vez, para fazer aquelas trocas com o Ezreal, sabe? Porque ele poderia bater o Valor para bater, puxar, e aí na hora que ele viesse eliminar, faria mais uma vez aquilo, né? Mas não, né, ele opta aqui por descer as unidades mais fortes e aí, né, descer mais uma Guardiã Radiante. Eu acho que eu preferia estar desenvolvendo um Valor para resolver esse Ezreal, tá? Eu acho que seria a linhagem mais correta. Você poderia ver que se talvez fosse essa única remoção da mão dele nesse momento, o Valor teria passado, mas eu vejo que não é. Essa jogada é bem importante, tá? Então, aqui eu acho que o ponto-chave do jogo, né? Então você vê que ele vai dar aqui o bando, acho que é bando voraz, eu já não me recordo muito bem os nomes das cartinhas, né? Mas o combate individual aqui para tirar o Ezreal, né? E se fosse isso aqui, seria maravilhoso. Seria extremamente maravilhoso, tá? Aí o Lucildo teria as melhores trocas do jogo possível. Entretanto, ele tinha mais um disparo místico na mão, que era outro Ezreal, né? Caraca. Vamos ver toda essa situação. Então a gente tem uma carta aqui de 5 manas, 7 manas por parte do Lucildo. E por parte do Cortez a gente tem 3, 4, 5, 6 manas, né? 3, 4, 5, 6. Então vê que ali, ó, tá ganhando em mana já do Cortez, tá? Em questão de card advantage, então vê que ele tá utilizando ali 1, 2 cartas para resolver uma carta. Tá, então é triste também ali que em questão de card advantage, né, ele tá perdendo, mas ele tá ganhando muito em ritmo e valor, né? Ao tirar a Guardiã Radiante e manter o Ezreal vivo, né, ele tá fazendo ali uma jogada de extremo valor. Você pode ver como
que essa Guardiã Radiante implica pressão no game. Então imagina se ele tivesse estabelecido essa Guardiã Radiante mais cedo, enquanto o campo do Cortez não estivesse tão forte, tá? Não estivesse com tanta presença. Então pode ser que o jogo teria tomado outros rumos e várias Guardiãs Radiantes ali em campo deixaria o Cortez numa situação bem desagradável, tá? Eu preferia muito ter feito aquele Valor, um Open Attack, que poderia até ser que essa Guardiã Radiante que estaria ferida, mas o Valor estaria tirando ali cartas do oponente, né? Imagina que ele não soubesse que tem aquele Veil Fast, né? Então ele bate com o Valor, aí ele vai falar, não vou nem trocar aqui, vai deixar meu Ezreal ficar vivo, né? E ele não poderia responder a remoção desse Ezreal, né? Porque provavelmente ele já usaria as outras remoções das outras cartas. Não sei, né? Poderia ter sido outro cenário, né? Caso ele tivesse feito o uso desse Valor. E aí o Ezreal upa, e aí a situação, como todo mundo sabe, quando o Ezreal tá upado, a situação começa a azedar, né? Aí ele oferece para as trocas, mas tipo, não troca, né? Só ganha vida, né? No caso. E aí deixa a próxima Guardiã Radiante dele muito próxima de morrer, porque é só o Ezreal bater e vir com o disparo místico aqui, né? Então ali foi o ponto-chave, gente. Eu já vou dizer pra vocês, aqui foi o ponto-chave, aqui foi o momento, tá? Em que o Cortez virou completamente esse game. Então pode ver que daqui pra baixo, né, o Lucido só vai perder. Eu costumo chamar esse momento do jogo de ponto de inflexão. O que quer dizer? Imagine que se fosse um gráfico, né, dizendo assim, a porcentagem de vitórias no eixo Y e os turnos que você passa ali no eixo X. Então poderia ser que o gráfico estaria reto em 50%, 50%, 55%, 60%, né, conforme você vai despassando os turnos, ou pode ir descendo também, né, 40%, 30%. Só que chega um momento que tem essa inflexão, que essa curva vira, assim, a sua chance de vitória começa a ficar bizarra. Isso provavelmente acontece em turnos onde já acontecem trocas muito desvantajosas, um campeão upou, e foi ali, justamente, o combo desses dois exemplos, né? Então, um campeão upou e ainda veio uma troca bem desfavorável em seguida. Então a gente pode ver ali que agora o Cortez vai só amassar, sabe? Então ele entrou numa situação onde a Guardiã vai só simplesmente morrer por um disparo místico, provavelmente, né? Ele vai desenvolver outra Guardiã Radiante, mas olha, se ele tivesse feito as 3 ao mesmo tempo em campo, assim, tivesse várias dela, a pressão do board era outra. Provavelmente ele tava full vida já. O Cortez até poderia ter um impacto mental. Gente, não subestima o impacto mental. Na hora que pode ser que o Cortez visse aquelas 3 Guardiã Radiantes, 2 Guardiã Radiantes ao mesmo tempo, sadias, e fala assim, GG, não tem como lidar com isso aí, não tenho remoção para tudo isso aí, e uma delas é capaz de virar todo o game, então concedo. Poderia acontecer, tá? Não subestime o impacto mental de algumas cartas poderosas. Então a gente vai passando aqui pra gente ver como que esse jogo vai terminar. Então mais uma situação ali interessante, né? Que ele remove uma unidade, bate no Nexus, e agora a preocupação do Cortez é que ele não volte a se curar com isso aqui. E um raio termogênico, tá? Teve uma outra situação assim que o raio termogênico foi utilizado, tá? Vamos explicar essa jogada aqui, porque que ela foi tão boa, mas é melhor do que parece, tá? Provavelmente ele não estava com esse raio termogênico há tanto tempo, não sei, tá? Provavelmente ele comprou por agora, porque pelos outros jogos que eu já vi, né, ele acaba utilizando o raio termogênico de uma maneira meio cedo, né? Quando vem, ele tem raio termogênico, ele vai e solta, no caso do Cortez, né? Eita, não sei se pode estar falando isso aqui, né? Mas assim, apaga deletadamente essa informação aí, vocês não devem ter ouvido isso aí, tá? Mas veja que quando você pega um raio termogênico num deck de Ezreal, num deck que não tem muitas remoções que realmente matam, somente que dão dano, né? Não é um hard removal, né? Veja que o raio termogênico é uma das cartas que você tem mais acesso a dano. Então, numa situação onde você tem aí o Viego e unidades grandes, o raio termogênico pode ser muito útil para estar removendo essas unidades grandes, tá? Se você usa ela muito cedo, você não pode perder ferramentas a isso. Então, nesse tipo de situação, quando você estiver jogando com esses decks e você estiver com o raio termogênico na mão e você sabe que o cara vai ter unidades grandes pro final do jogo,
não utiliza esse raio termogênico em unidades pequenas, unidades que você pode estar resolvendo com static, tá? Eu não gosto de raio termogênico na 1 para resolver coisas de 1 de mana, com exceção se essa coisa 1 de mana for coisas que ganham o jogo, tipo Fizz. Se bem que o Fizz, se ele tiver mais tiver com Piltover, pode ter canhão de poros ali, então cuidado, tá? Mas, por exemplo, o Timo ou então a Zoe, né? Então, aí eu acho que o raio termogênico é bem utilizado. Mas no caso, o que aconteceu antes, acho que foi numa aranha aleatória, assim, tá? Então, raio termogênico guarda ele para situações onde ele vai ser bem executado, tá? Então, essa é uma ótima execução do raio termogênico. Aí você pode ver que o Lucildo já nem tem mais o que fazer, não tem mais carta na mão, não tem mais muito o que fazer, tá? Acabou o jogo, né? Aqui é só jogar por jogar mesmo. Aqui não dá nem pra tirar ainda a carta ali, né? Então, provavelmente ele vai ter respostas na mão. Ele optou, né? Pra tentar dar dano no Ezreal. Vamos ver como vai acontecer. Provavelmente vai vir remoções. Nem quis, né? Eu posso que ele tinha burn ali, mas ele falou, não, vou gastar pra burn. Aumentou mais o dano do Ezreal. Ele podia ter soltado isso aqui mais cedo, né? Provavelmente ele devia ter, mas eu acho que ele ficou segurando. Ó, as remoções que eu falei que provavelmente ele tinha, ele realmente tinha, né? Então ele poderia ter segurado ali mais uma carta. Ó, outra coisinha ali também. E mais um raio termogênico ali só pra continuar e dar letal, né? Então, final do jogo, acabou, né? Vitória ali do Cortez. Vamos ver outros momentos interessantes também dessas partidas que eu separei aqui, tá? Eu acho que aqui, olha só, essa troca é muito interessante, tá? Primeiramente, aqui a gente vê um péssimo uso da parte do Lucildo das Cavaleiras Camavor, tá? Então, mais uma vez, ele tinha ondas e as asas ele tinha aqui unidades mais fracas para servir de bloqueio, e durante a partida ele foi usando essas Cavaleiras Camavor para estar bloqueando com as névoas ali que são efêmeras, tá? Por que esse uso não é legal nessa situação, onde você teria outros bloqueadores, tá? Porque, primeiro, a Cavaleira Camavor, ela entra e faz uma névoa. É isso que ela faz, tá? Lá pro final do jogo, ela é uma carta muito relevante, porque vai ser 3 manas pra uma carta 3/3 e uma 5/5, 6/6, tá? Então é 3 mana por 9 de poder, 10 de poder na mesa, sabe? Esse é o melhor uso da cavaleira. Vai ter situações onde você vai querer usar uma cavaleira pra blocar mesmo. Dessa forma, vou fazer um efêmero aqui, esse efêmero vai blocar aqui, né? Ainda me sobra outro corpo pra eventual coisa. Pode ser que sim, tá? Mas como nessa situação ele já tinha outras unidades que faziam 2 corpos, eu achei ruim, tá? Esse tipo de troca. Eu não gostaria de fazer isso aí. Beleza? Outra que eu queria dissertar aqui. Vamos ver essa troca aqui que aconteceu. Então a gente vê que o ataque aqui foi por parte do Lucildo. E eu acho que o Cortez deveria aceitar boa parte dessas trocas. Porque primeiro, ele está trocando aqui um Balístico Bo por uma Cavaleira Camavor. E em questão de valor, tá? O Balístico Bo, ele é uma carta que todo turno ele cresce. Então, conforme ele fosse crescendo, ele eventualmente anularia o ataque de uma unidade importante. Anularia o ataque daquele dragãozinho chato que fica criando névoa. Anularia o ataque de um Viego ou de uma névoa grande, tá? Simplesmente porque ele poderia ser um bloqueio com poder muito elevado que tiraria, né, o atacante, né? Além disso, ele faria ritmo e também poderia fazer assim, eventualmente chegando num estado de late game, ali mais poderzinho pro Ezreal tá batendo, tá? Aqui no caso ele aceitou também uma troca de um Draven com uma unidade qualquer. Não preciso nem dissertar que isso aqui foi ruim, né? Tá bom que é 3 mana por 3 mana. Entretanto, o Draven tem ataque rápido, então ele pode estar removendo unidades sem perder. Ele poderia estar gerando machados do Draven na mão. Lembrem-se, machado do Draven na mão nesse deck é muito importante. Porque primeiro, é carta de 0 de mana, que vai dar 0 mana para 1 de dano no Nexus do oponente em Burst Speed. Antigamente, quando era 2 de dano, era muito mais relevante, tá? Hoje em dia, mas nem tanto. Entretanto, é uma jogada válida, é descarte, poderia ser utilizado ali esses machados de diversas maneiras, tá? Então, se você conseguisse gerar vários machados,
outra coisa poderia estar acontecendo, tá? Então ele trocou ali maneira muito desfavorável, tá, gente? Foi muito desfavorável. A única que eu acho que foi uma troca boa pra parte do Cortez aqui é trocar essa 3-2 que já fez alguma coisa por uma 3-3 que também já fez o que ele tinha que fazer, né? Nesse caso, o que ele tinha que fazer era ser uma 3-3, né? Então, não gosto, tá? Dessa troca por parte do Cortez. Coisa interessante aqui é que o Cortez fez os cálculos muito bem. Então, ele utilizou o fato de ter Machado do Draven, descartando aqui aquelas cartinhas lá de ignição, né? Utilizou o Machado do Draven, que é uma carta criada que procou o aprimorar, dando os 3, né, de poder. Alguns outros jogadores mais afobados já teriam jogado 2 Machados do Draven e esqueceria que ele ganharia mais um poder por aprimorado e aí ficaria 5-3 e ia perder uma 5-3 ali dessa forma, tá? Acho que ficaria 5-3? Acho que é 5-3 ficaria, né? 5-3, tá. Whatever, tá? Essa é uma situação que eu queria mostrar. Tem outras situações aqui. Só falta agora um carregaço. Que saco. Deixei carregadinho aqui. Vamos ver qual que era isso aqui. Que isso aqui também tinha uma coisa interessante, né? Vamos olhar essa jogada, tá? Ele vai e bota esses dois pra bater, certo? E veja que ele poderia ter desenvolvido a Guardiã Radiante, tá? Olha o desfecho disso. Imaginem qual que seria o desfecho, né, com uma Guardiã Radiante. E você vê como que... Parece que ele escolheu assim... qual que é a pior jogada que eu posso fazer nesse turno? Aí ele escolheu a pior. Ele foi naquela linha do xadrez, né? Qual que é a melhor jogada que eu posso fazer? Essa. Então eu vou fazer a segunda melhor jogada, né? No caso aqui, acho que ele fez mais ou menos isso. Só que, sei lá, a quarta melhor, quinta melhor jogada que ele podia fazer. E ele vai ser bloqueado ali de maneira bem simples, né? E... olha a troca. Aí ele tenta tirar o Spell Shield, sendo que eu acho que ele esqueceu que a corrente vai de trás pra frente, porque essa carta deveria ser a última, tá? Então ele deveria botar pra golpear, só pra... Se bem que ele spotaria que ele teria outra remoção, né? Uma coisa, um dano pontual. Qualquer outro jogador presumiria isso a partir de que você visse uma carta forte, né, dessa, né? Mas eu acho que ele deveria ter jogado essa, depois outra, e ele é respondido ali com o Bando Voraz. Aí ele tenta utilizar ali o Bando Voraz pra remover o Ezreal, né? Desculpa, o Bando Voraz não, né? O golpe orquestrado pra remover o Ezreal. E vai tomar também ali um disparo místico naquele Viego. Não, olha, um Get Excited, né? Então, aquela situação que eu falo pra vocês é que você, quando tá jogando contra o Ezreal, você tem que forçar as piores trocas pro Ezreal, fazendo com que ele gaste as cartas com a menor vantagem possível. Então, vê que ele gastou um Get Excited pra tirar um de resistência ali, tá? Então, provavelmente ele já tá no final do jogo, ele já teria perdido todas aquelas cartas mais simples, né? Isso aqui, gente, é um dano considerável no Nexus, tá? Mas pode ver que essa troca foi horrorosa. Então, se ele tivesse sido aquela Guardiã Radiante, era outro jogo, tá? Era outro jogo. Ele poderia até bater com essa Guardiã Radiante, esperar o ataque dele. Então, desenvolvam as cartas melhor, tá? Pense um pouquinho mais na jogada, porque isso aqui que ele tentou fazer não fez muito sentido. Por que ele queria usar isso aqui primeiro? Por que ele não deu o golpe orquestrado seguido disso, que seria, acho que a jogada mais lógica, né? Porque da forma que ele jogou, não sei, tipo, talvez que ele... Por quê? Eu tô pensando até agora, por que ele foi tentar bater no Spell Shield ali, sabe? Tipo, porque é o que eu imaginei, que ele ia tentar dar um golpe orquestrado, seguido disso quando eu vi ele desenvolvendo essa jogada. Mas não, ele mirou no Ezreal. Então por que ele jogou aquela outra carta? Eu não entendo, gente. Se alguém conseguir entender isso aqui e me explicar, tá? Nesse tipo de situação aqui, até isso que eu dava no próprio Viego, né? Pra pelo menos negar alvo, negar a trigada do Ezreal, né? Ainda recuperava a vida e fazia um corpo. Talvez fosse a melhor resposta possível, né, pra uma situação onde o Viego morreria de toda forma. Então eu até botaria esse Viego pra bater, já que ele não teria muito mais sobrevida, pensando que é um deck de Ezreal e o deck de Ezreal é cheio de remoção pontual, né? E aqui, outra troca interessante aqui, tipo... Cara, vamos ver isso aqui. Ele estava trocando uma das piores,
né, unidades dele numa troca even, ele devia só ter aceitado essa troca, tá? Ele ia recuperar 4 de vida? Ia. Ia atrasar um pouco? Ia, mas ele ia se livrar da pior unidade do oponente sem gastar muita coisa, tá? E aí ele decide usar o Terra Abrasada, o que deu a oportunidade dele estar utilizando ali o combate individual e tirando uma unidade melhor. Nesse tipo de situação aqui, 2 para 2, mas eu vejo uma leve vantagem aqui pro Lucildo, né? Em questão de mana é 5, 7 manas para, se não me engano, 3, 6 manas, né? Então o Lucildo acaba perdendo em mana, ele acaba fazendo o Even Card Advantage, mas eu acho que em valor aqui na mesa ele acabou desenvolvendo melhor. Mas eu preferia ter pelo menos dropado esse Viego aqui antes dessa troca, ou ter descido esses dragões. Eu acho que, né, pelo menos para ele ver essas trocas acontecendo, certo? E tinha mais uma que eu queria mostrar, mas eu acho que não vai dar. Então, vai ficar por aqui. 30 minutos já, caralho, mano. Isso que eu queria fazer um negócio rápido. Falei, não, vai dar uns 15 minutos no máximo. Mas eu falo pra cacete mesmo. Então, gente, muito obrigado. Obrigado, Lucildo Cortez, por ter mandado os vídeos aí. Se você quiser análises, manda aqui pra mim que eu faço também. Espero que vocês gostaram dos comentários. Então, se vocês não entenderam algum termo, alguma coisa que eu usei, escreve aí nos comentários. Se você discorda também, pode escrever aí também. E aí, tipo, a gente discute a respeito disso, tá? Então, muito obrigado e fui!